para justificar a separação ou a negação. Uma mentira mudada em verdade. O estado atual quer o poder que Constantino não teve. À medida que o protestantismo foi se separando da Igreja Católica, foi-lhe necessário encontrar razões históricas para justificar essa separação. Em consequência, surgiu uma espécie de história, digamos, alternativa, que difere da realidade histórica. Aceita essa história alternativa, acabou por escapar do controle de seus criadores e foi evoluindo na sua forma e aplicação. Chegou mesmo ao cúmulo daqueles que distam muito de ser cristão. Aceitarem tais revisões da história e se aproveitarem delas para atacar toda a fé cristã. Temos, por exemplo, as obras de Dan Brown, que o próprio autor apresenta como ficção, embora afirme que a narração possui um certo fundamento histórico. Bem, para aqueles que conhecem a história, suas afirmações de historicidade chegam a ser hilariantes. No entanto, para aqueles que carecem do conhecimento histórico, suas obras podem proporcionar, digamos, sérias confusões. Entre as distorções promovidas pela história alternativa, há uma que apresenta a tese de que o papado não existia no começo da cristandade. Certamente o ministério do bispo de Roma tem mudado seu estilo conforme a igreja vai enfrentando diferentes problemas e desafios. Porém, o ministério do papado, como pastor supremo, com jurisdição para manter a unidade universal e a ortodoxia dentro da igreja, existe desde o momento em que Cristo disse a Pedro: Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que atares na terra será atado nos céus, e o que desatares na terra será desatado nos céus. Isto está em Mateus 16 e 18. Bem, neste artigo analisaremos especificamente certas afirmações que são feitas equivocadamente para desqualificar o primado do bispo de Roma sobre toda a igreja, que usam como base o cânon 28 do Concílio Ecumênico de Calcedônia. O cânon 28, segundo a história alternativa. César Vidal Manzanares, em seu dicionário de patrística, escreve: o cânon 28 deste concílio concedia a Constantinopla o mesmo status conhecido a Roma, o que foi considerado inaceitável por Leão, fazendo com que retardasse a sua adesão às decisões finais do concílio.
e negasse a legitimidade ao mencionado cânon. Bem, em um famoso fórum de debates na internet recebi o seguinte comentário. O Quarto Concílio Ecumênico, o de Calcedônia, no ano 451, colocou o patriarca do Oriente, o bispo de Calcedônia, em pé de perfeita igualdade com o seu colega de Roma. Outro participante do mesmo fórum, citando o historiador protestante Justo Gonzalez, me remeteu o seguinte comentário. Deve-se considerar que, como disse o erudito protestante Justo Gonzalez, acerca deste bispo Leão, tem-se dito que foi verdadeiramente o primeiro papa no sentido corrente do termo, já que ele realmente acreditava ser sucessor de Pedro, com autoridade legal e doutrinária sobre toda a Igreja. Muito embora a parte oriental do cristianismo nunca lhe tenha reconhecido plenamente semelhantes aspirações. Bem, a mesma pessoa também mencionou e quanto à confirmação das decisões dogmáticas destes primeiros 7 concílios, nunca foi necessária a ratificação oficial de Roma para que fossem reconhecidas como válidas. Resumindo, vemos que existem protestantes que enxergam no cânon 28 uma prova contra a primazia do bispo de Roma e sua jurisdição sobre toda a Igreja. O erro da história alternativa já se encontra em livros de referência protestantes, como o de César Vidal Manzanares, e com o tempo se transmite para outras fontes, como dissemos. O que diz o cânon 28? Para não entrarmos em polêmica sobre a melhor tradução do cânon, irei citá-lo conforme a transcrição do padre Gorardi, ortodoxo, o tradutor do Estado Canônico do Patriarca de Constantinopla na Igreja Ortodoxa, escrita pelo arcebispo ortodoxo Gregório Afonsky. Seguindo em todas as coisas as decisões dos santos padres e reconhecendo o cânon que simplesmente foi lido perante ao 150 bispos, amados de Deus, a quem congregou na cidade imperial de Constantinopla, Nova Roma, nos tempos do imperador Teodósio. De feliz memória, nós promulgamos e decretamos também as mesmas coisas acerca dos privilégios para a Igreja mais santa da Constantinopla, visto que é a Nova Roma pela mesma razão que os padres devidamente concederam os privilégios ao trono da antiga Roma, porque era a cidade real. E a maioria dos 150 bispos, agindo pela mesma consideração, concedeu iguais privilégios ao trono do santo da Nova Roma, julgando justamente que a cidade é honrada com a soberania e o Senado, desfrutando dos mesmos privilégios que a antiga Roma imperial, também devendo nas matérias eclesiásticas magnificar-se como ela e alinhar-se
detrás dela, de modo que no Pôntico, Ásia e dioceses da Trácia, os metropolitas e bispos das mencionadas dioceses, assim como as daquelas que se encontraram entre os bárbaros, deverão ser ordenados pelo acima citado trono santo da Igreja, mais santa de Constantinopla, de modo que cada metropolita das dioceses mencionadas, junto com os bispos de sua província, ordenem os seus próprios bispos provinciais, como foi declarado pelos divinos cânones. Entretanto, como se disse anteriormente, os metropolitas das dioceses mencionadas deverão ser ordenados pelo arcebispo de Constantinopla, após as eleições terem se realizado apropriadamente, segundo o costume e relatadas a este. Bem, uma tradução alternativa do texto que nos interessa diz: os padres concordaram que a Nova Roma, honrada pela residência do imperador e do Senado, e gozando dos mesmos privilégios que a antiga cidade imperial, deve possuir as mesmas vantagens na esfera eclesiástica, a ser a segunda após ela. Vemos que nenhuma destas fontes protestantes aponta que Constantinopla tentava obter não o próprio lugar de Roma, mas o segundo lugar, que diz logo após esta. Quando indaguei por que ele pensava que o cânon 28 outorgava o mesmo lugar que possuía Roma a Constantinopla, entre outros argumentos, me citou o dicionário patrístico e de antiguidade cristã, que erroneamente reporta o seguinte: e se discutiram problemas relativos às relações entre diversos patriarcados do Oriente. Neste contexto foi aprovado o cânon 28, que insistia no segundo lugar de Constantinopla, Nova Roma, após Roma, apesar dos protestos dos delegados romanos, para os quais esta graduação lecionava a primazia efetiva romana. Leão realmente não assinaria esse cânon. Com estas discussões, foi encerrado o concílio em 1º de novembro, novamente na presença do imperador. Vemos que mesmo este dicionário citado por meu interlocutor protestante reconhece o que o próprio texto do cânon afirma explicitamente, que Constantinopla buscava o segundo lugar após Roma. Vamos ver sobre a exposição do contexto canônico. Um ponto importante e essencial para se compreender o contexto da situação é que Bizâncio tinha se convertido em Constantinopla, a nova capital do Império Romano, surgindo daí o desejo da parte de alguns bispos de equiparar a nova capital do Império Romano. Isto já havia sido tentado, ou melhor dizendo, esta nova capital do Império a Roma. O Concílio de Constantinopla de 381, cujo cânon 3, que foi rejeitado, dizia: o bispo de Constantinopla, no entanto, terá a prerrogativa de honra após o bispo de Roma, porque Constantinopla é a nova Roma.
Aí então o problema surgiu da crença equivocada que o primado romano devia a sua origem a Roma, como cidade capital do império e não ao bispo de Roma. O legítimo sucessor do apóstolo São Pedro, mas deste último caso existem claros testemunhos nos escritos de São Clemente de Roma, Tertuliano, Santo Irineu de Lyon, Eusébio, etc. Assim, diferentemente da opinião protestante, foi rejeitada a pretensão de Constantinopla, que procurava estender a sua jurisdição sobre outros patriarcados. Colocando-se logo após Roma, este cânon não foi aprovado, como bem reconhecem os protestantes. Porém, isto não implica em rejeição à primazia do bispo de Roma. Alguém poderia perguntar por que então o Papa rejeitou um cânon que não lesionava a primazia do bispo de Roma? Bem, a resposta é simples. Embora os padres de Calcedônia se contentassem com o segundo lugar, ostentando um primado sobre o Oriente, isto lesionava as prerrogativas das sés patriarcais de Antioquia e Alexandria. É fácil compreender a rejeição desta novidade por parte dos legados papais, já que, adicionalmente, poderia ser entendido como a confirmação de uma tradição que daria a Constantinopla autonomia e independência no futuro. É importante ressaltar que o próprio concílio em plenário solicitou a aprovação do Papa para o referido cânon. Que diz assim: nós te pedimos que te digneis dar tua confirmação a esta decisão, e assim como nós nos submetemos a ti, que és a cabeça. Temos confiança de que a cabeça consentirá aos filhos o que convém. Para provar que não agimos nem por parcialidade em favor de alguém, nem por espírito de oposição contra quem quer que seja, te damos a conhecer toda a nossa conduta, a fim de que confirmes e des o teu assentimento. Vejamos o que diz o contexto histórico. Se não era necessária a aprovação do bispo de Roma para confirmar as decisões conciliares, tal como afirmam certas fontes protestantes, por que enviar esta carta ao Papa, solicitando-a? Especialmente quando estamos falando de nada mais, nada menos que 520 bispos. Esta foi a maior participação até o momento de um concílio ecumênico. Para maior ênfase, devemos mencionar que foram os legados papais e 2 bispos da África. Praticamente todos os demais eram orientais. O historiador Pierre Batford fala a este respeito. Ele diz: esta carta sinodal do Concílio de Calcedônia é evidentemente muito sugestiva
quer representar o cânon 28 de Calcedônia como uma simples confirmação do cânon 3 de Constantinopla. E não se pode esquecer que os bispos do Concílio de 381 de Constantinopla legislaram para o Oriente sem nada exigir do Papa Damaso, nem colaboração, nem confirmação no de 451, Calcedônia, ao contrário. O cânon 28, votado pelo concílio, acordado pelo imperador, pelo Senado e pela cidade de Constantinopla, é considerado um fracasso pelos legados do Papa Leão e o concílio. Escreve ao Papa para exigir dele que o confirme nos termos de referência para com a autoridade que se tinha visto e que a referida autoridade é verdadeiramente uma soberania. Sem Roma nada se faz do quanto se deve fazer para a fé e a ordem. A Sé de Constantinopla espera da Sé apostólica a confirmação de seus direitos. Em recolhimento do zelo, e sempre testemunhou em Roma em razão da religião e da concórdia. Portanto, queremos recalcar que este primado, a que Constantinopla rende homenagem, não está em ponto algum baseado na consideração da categoria histórica ou política da cidade de Roma, mas apenas no privilégio apostólico da Sé romana. Nota-se outra evidência a favor do reconhecimento dos bispos que participaram do concílio. Encontramos em suas atas. Esta é a fé dos padres, esta é a fé dos apóstolos, devemos crer nela. Anatemas contra aqueles que não crerem nela. Pedro nos falou por meio de Leão. Esta é a verdadeira fé. Porque o Santíssimo é bem-aventurado. Leão, arcebispo da grande e antiga Roma, através de nós e através do presente sacrossanto Sinodo, junto com os 3 vezes bem-aventurado e todo glorioso Pedro, o apóstolo, que é a rocha e o fundamento da Igreja Católica e o fundamento da fé ortodoxa. É como se tudo isso ainda não bastasse. O próprio Anatólio, patriarca de Constantinopla, escreveu ao Papa Leão I, desculpando-se e explicando o cânon 28. Ele disse: no tocante a essas coisas que o Concílio Universal de Calcedônia ordenou recentemente em favor da Igreja de Constantinopla, permita Sua Santidade estar seguro de que não havia qualquer falta em mim, pois desde a minha juventude sempre amei a paz e a quietude, mantendo-me na humildade. Foi o clero mais reverendo da Igreja de Constantinopla que estava havido, por isso e foram eles. Apoiados igualmente pelos sacerdotes desses locais que estavam de acordo sobre isso. Mesmo assim, a plena força de confirmação das atas estava reservada para a autoridade de sua beatitude. Consequentemente, permitia a sua santidade saber
com toda a segurança que eu não fiz nada para levar mais além a situação. Patriarca Anatólio de Constantinopla, Epístola 132, ao Papa Leão. Aqui temos, pela própria mão do Patriarca de Constantinopla, um resumo da situação, bem diferente da percepção protestante que analisamos, e que confirma que era Constantinopla que buscava o segundo lugar. Tal cânon foi rejeitado pelo Papa e seu veredito foi acatado. E a este respeito comenta o apologista católico Mark Bonocore, e diz que de tal maneira se assentou o assunto que pelos seguintes 6 séculos todas as igrejas do Oriente vão fazer referência aos 27 cânones do Concílio de Constantinopla, pois o cânon 28 foi declarado nulo e sem efeito pelo veto de Roma. Isto é, confirmado por todos os historiadores gregos, Teodoro, o leitor em 551, João Escolástico em 550 e Dionísio, o Egíguo, em 550. E papas romanos como São Gelásio, cerca do ano de 495, e Simaco, em cerca do ano de 500. Todos falam dos 27 cânones do Concílio de Constantinopla. Foram os hereges monofisitas que tentaram explorar a situação do cânon 28, alegando que o Papa Leão tinha rejeitado a autoridade do concílio. Bem, agora, 1600 anos depois, se tenta fazer o mesmo. Ele conclui: e para nós concluirmos, gostaríamos de examinar a afirmação do historiador protestante Justo Gonzalez, que, falando do Papa Leão I, afirma que se tem dito que foi verdadeiramente o primeiro Papa no sentido corrente do termo. E embora haja abundante evidência mostrando que esta afirmação é falsa, bastarão alguns poucos exemplos demonstrando a primazia do bispo de Roma, escritos com boa anterioridade ao papado de Leão I. Vejamos a carta de Cirício a Emério, bispo de Tarragona, de 10 de fevereiro de 385. O bispo Ósio disse também, isto, que um bispo não passe de suas províncias para outra província, onde há bispos, a não ser que seja convidado por seus irmãos, para que não pareça que fechamos a porta da caridade. Também há de se prover outro ponto. Se por acaso em alguma província um bispo tiver reclamação contra outro bispo, irmão seu, que nenhum deles chame bispos de outra província. Se algum bispo tiver sido julgado em alguma causa e crer possuir bom motivo para que o juízo seja renovado, se vos agradar, honremos a memória do Santíssimo Apóstolo Pedro. Aqueles que examinaram a causa ou os bispos que residem na província próxima
escrevam ao bispo de Roma. E se ele julgar que o juízo deva ser renovado, renove-se e apontem seus juízes. Mas se provar que a causa é tal que não deva ser referendado o que havia sido feito, o que ele decretar estará confirmado. Agrada isto a todos? O concílio respondeu afirmativamente. O bispo Gaudêncio disse: se vos agradar a esta sentença que emitiste, plena de santidade, deve-se acrescentar, quando algum bispo tiver sido deposto pelo juízo dos bispos que residem nas regiões vizinhas, e proclamar que o seu negócio deverá ser tratado na cidade de Roma, não se ordene absolutamente outro bispo para a mesma cátedra. Após a apelação daquela cuja deposição está em julgamento, não tiver sido resolvida pelo juízo do bispo de Roma, o bispo Ósio disse: acrescento também que se um bispo tiver sido acusado e o tiverem julgado, os bispos de sua região, reunidos e o tiverem deposto de sua dignidade e contra a sentença, tiver apelado e recorrido ao Beatíssimo Bispo da Igreja, a Igreja Romana, e este quiser ouvir e julgar, justo que se renove o exame, que se digne escrever aos bispos que se encontraram na província limítrofe e próxima, para que eles mesmos investiguem tudo cuidadosamente e definam conforme a fé da verdade. E se o que roga para que sua causa seja ouvida novamente, e seus rogos fazem o bispo romano enviar um presbítero ao seu lado, estará em poder do bispo fazer o que quiser, ou estime, e se decretar que devem ser enviados alguns para que julguem com os bispos presentes, possuindo a autoridade de quem os enviou, estará em sua vontade. Mas, se crer que bastam os bispos para por termo a um assunto, de 417, de 27 de janeiro, em Requerendes, os bispos africanos dizem: ao buscar as coisas de Deus, guardando os exemplos da antiga tradição, haveis fortalecido de maneira verdadeira o vigor da vossa religião, pois aprovaste que o assunto deveria ser remetido ao nosso juízo, sabendo que é o que se deve à sé apostólica. Como queira
que quantos neste lugar estamos postos, desejamos seguir o apóstolo Pedro, de quem procede o próprio episcopado e toda a autoridade deste nome, e seguindo a ele, sabemos condenar o mal e aprovar o louvável. E pelo menos guardando pelo sacerdotal dever as instituições dos padres, não creis que devam ser conculcadas, pois eles não, por uma humana, mas por sentença divina, decretaram que qualquer assunto que se trate, ainda que venha de províncias separadas e remotas, não deveriam ser consideradas definitivas até que se chegasse a notícia desta sé, a fim de que a decisão justa fosse confirmada com toda a sua autoridade. E daqui, destas águas, beberão todas as igrejas, como se todas as águas proviessem da fonte primeira, e pelas diversas regiões do mundo inteiro nascessem os puros arroios de uma fonte incorrupta, o que devem mandar a quem devem lavar e a quem se deve evitar. A água digna de corpos puros, por estarem manchados por uma cinza irremovível. Uma carta da Quamvis Patrum Traditio, os bispos africanos, de 21 de março de 418, diz o seguinte: ainda quando a tradição dos padres concedeu tal autoridade à sé apostólica, ninguém se atreveu a discutir o seu juízo e foi sempre observada por meio dos cânones e regras. E também a disciplina eclesiástica que ainda vigora, tributando em suas leis o nome de Pedro, sendo que dele a própria sé apostólica também descende a reverência que lhes deve. Assim, pois, sendo Pedro a cabeça de tão grande autoridade, e tendo ele confirmado a adesão de todos os principais que lhe têm seguido, de forma que a Igreja Romana encontra-se confirmada tanto pelas leis humanas como pelas leis divinas, e não ocultamos que nós estamos regendo em seu posto e gozamos também do poder de seu nome. Como sabeis muito bem, caríssimos irmãos, e como sacerdotes deveis saber, não obstante, possuindo-nos tanta autoridade de forma que ninguém pode apelar da nossa sentença, nada temos feito, senão o que fizemos espontaneamente, fazer chegar a vossa notícia por nossas cartas. Não porque ignoramos o que deveria ser feito, ou porque fizéssemos algo que, sendo contrário ao bem da Igreja, haveria de causar desagrados. Uma carta de Menete Beatum, de Bonifácio I a Rufo e demais bispos da Macedônia e etc., de 11 de março de 422. Diz assim: por disposição do Senhor e competência do bem-aventurado apóstolo Pedro, a missão recebida daquele de cuidar da Igreja Universal. Com efeito, Pedro sabe pelo testemunho do Evangelho, Mateus 16 e 18, que a Igreja foi fundada sobre ele.
e jamais sua honra poderá se sentir livre das responsabilidades. Por ser coisa certa que o governo daquela igreja está pendente de suas decisões. Tudo isso justifica que nossa atenção se estenda até esses lugares do Oriente, que em virtude da missão a nós confiada se encontraram de certo modo perante os nossos olhos. Longe está dos sacerdotes do Senhor incorrer na reprovação de se pôr em contradição com as doutrinas de nossos principais, por tentar uma nova usurpação, reconhecendo ter por corrente de modo especial aquele em que Cristo depositou a plenitude do sacerdócio e contra quem ninguém poderá se levantar sob a pena de não poder habitar no reino dos céus. Não entrará ali ninguém sem a graça de quem detém as chaves. Tu és Pedro, disse Jesus, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Consequentemente, quem quer que deseje ser distinguido perante Deus com a dignidade sacerdotal, pois a Deus se chega mediante a aceitação por parte de Pedro, em quem certamente, como já recordamos, foi fundada a Igreja de Deus. Deve ser manso e humilde de coração, em Mateus 11, 29, e não ser como o discípulo costumaz, para sofrer a pena daquele doutor cuja soberba imitou. Bem, é particularmente notável a este último que apresenta um testemunho do anterior concílio ecumênico de Éfeso, no ano de 431. O discurso de Filipe, legado do Romano Pontífice, na seção 3ª, Atas do Concílio de Éfeso. Diz assim: ninguém duvida muito, pelo contrário, por todos os séculos foi conhecido que o santo e bem-aventurado Pedro, príncipe e cabeça dos apóstolos, coluna da fé, é fundamento da Igreja Católica. Recebeu as chaves do reino das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, e a ele foi dado o poder de ligar e desligar os pecados. E ele, em seus sucessores, vive e julga até o presente e para sempre. Notamos aqui que é, portanto, necessário destacar a importância destes antecedentes, que constituem testemunhos reais e históricos, confirmando que a primazia do bispo de Roma era conhecida por toda a Igreja. O problema que a história alternativa traz à causa do cristianismo é evidente. O mais doloroso é o problema moral em que incorre fazendo uso de informação inexata para afirmar suas próprias doutrinas. Em segundo lugar, a história alternativa apresenta aquele que não é cristão um panorama de desavença e confusão, que não favorece, digamos, a sua adesão ao Evangelho. Com o passar do tempo, os diversos
revisionismos acabam difundindo uma versão errônea da história, promovendo essas divisões entre os crentes e o escândalo entre os não crentes, resultando na ruína de muitas almas. O cristão deve permanecer na verdade, tal como nos ordenou Jesus, como condição irrevogável para a nossa salvação, porque que consórcio tem a luz com as trevas e a verdade com a mentira? Em Coríntios 2, 6 e 14. Quem tira proveito da história, alternativa para afirmar suas próprias doutrinas ou para distorcer as doutrinas originais da fé, deixa em evidência o seu próprio erro. Colocando assim em perigo sua própria salvação e a de outros.